Boa noite, igreja. É sempre bom estar com vocês nesse culto de domingo. E eu creio que Deus vai ministrar uma palavra de sabedoria na sua vida. E com certeza os cânticos serão cânticos abençoados também. E eu convido você, então, a participar desse culto maravilhoso e deixar que Deus faça a presença no seu viver, na sua vida. Eu quero ler um texto bem propício para a ocasião dos dias de hoje, que é o Salmo de número 91. Alguns versículos diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Que Deus venha nos dar sabedoria e nos abençoar nesse texto que acabamos de ler, e venha nos dar a proteção nesses dias de hoje, em nome de Cristo Jesus. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, obrigado, porque temos a convicção da tua presença nessa noite. Eu quero interceder pelos cânticos que vão surgirem agora, os teus servos irão cantar aqui agora, meu Pai. Ministre através deles para cada ouvinte dessa noite. Ministre também com a palavra da Nilza, que vai ministrar nessa noite. Use a tua serva com poder e sabedoria também, meu Pai. Clamamos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, vamos ficar com louvor e logo em seguida a Nilza vai estar ministrando a palavra do Senhor em nome de Jesus Cristo. Vamos adorar o nosso Deus. Irmãos, graça e paz, nós estamos reunidos para poder cantar, celebrar nosso Deus. E eu quero convidar você que está aí na sua casa para poder junto conosco cantar cânticos que vão exaltar nosso Deus nessa noite. E a primeira canção que nós vamos cantar, Atos 2, todos conhecem, a gente vai cantar juntos, vai ficar muito bom. Estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui Sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem incendiar
te damos glória. Teu é o poder. Teu é o poder para sempre. Amém. Mais uma vez. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Aleluia. Essa segunda canção, porque Ele vive, e Ele enviou seu Filho amado para morrer em nosso lugar e nos dar vida. Deus Enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e veio com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amor. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo terei vitória, irei na glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amor. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluias.
cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos. Contigo estaremos para sempre. Pai querido, nós te louvamos por esse momento e no teu nome entregamos a nossa oferta, o nosso canto. Abençoe o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. Por isso nós estamos aqui nesta noite. O Senhor é tão bom que Ele nos dá a oportunidade, em meio a tudo que está acontecendo, de nós podermos compartilhar da sua palavra, para trazer um alívio para a nossa alma. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de 2 Reis, no capítulo 19, a partir dos versos 14 até os versos 19. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles. Porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram.
Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Amém. Senhor nosso Deus, nesta hora, Pai, diante do Senhor, eu clamo, ó Pai, pelo seu Santo Espírito, que o Senhor possa, ó Deus, falar através de mim, e que essa palavra, Deus, possa ser de grande edificação para as nossas vidas. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto aqui de 2 Reis, ele conta, na verdade, a história de 2 reis. Aqui há um embate do rei Ezequias, que é o rei de Judá, e o rei da Assíria, que é o Senaqueribe. Qual é a diferença dos dois? A diferença dos dois é que Ezequias, o rei de Judá, ele começou a reinar aos 25 anos de idade. Ele reinou durante 29 anos. Portanto, o seu reinado durou até os seus 54 anos de idade, ou seja, a maior parte da sua vida ele viveu como rei de Judá. E qual é a diferença entre os dois? E por que Ezequias, nesse momento, ele faz essa oração ao Senhor? Porque Ezequias, segundo o texto aqui do capítulo 18, Ezequias, ele era um homem que fez tudo o que era reto perante o Senhor. Ezequias, ele foi conclamado rei de Judá, e durante todo o seu reinado, a maior preocupação era em obedecer à lei de Moisés, ou seja, de obedecer a Deus. Ele fez tudo o que era reto, ele era obediente, e por isso, segundo o texto, ele andava com Deus. Ele tinha uma comunhão com Deus, e por isso Deus era com ele. Por isso o seu reinado, a palavra diz que tudo que ele fazia era bem-sucedido. Senaqueribe era o rei da Assíria. E ele era um pagão. O Deus que ele confessava não era o Deus de Israel, não era o Deus do rei Ezequias. Ele confiava nos deuses, ele adorava deuses feitos por mãos de homens. O texto diz isso, né? E aqui nesse momento dessa carta, por que é que Ezequias ele está com essa carta e resolve fazer uma oração ao Senhor? Porque Senaqueribe já havia invadido várias nações, já havia dizimado vários povos, e agora, nesse momento, ele estava afrontando o rei de Judá. Ele estava afrontando Ezequias e o Deus de Israel. Ele manda, então, os mensageiros com uma carta para Ezequias, dizendo o seguinte: você acha que o seu Deus vai te livrar das minhas mãos? Você acredita? Por que você está se enganando e enganando todo mundo, falando que o seu Deus vai livrar? Então ele afronta não só a esse rei que era reto diante de Deus, mas ele afronta também o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus a quem nós servimos. E nessa hora, no momento que ele recebe essa carta, que os seus mensageiros vão ouvir os mensageiros do rei da Assíria, ele toma uma decisão. Assim que ele recebe a carta, o que ele faz? Ele não vai se lamentar com ninguém, ele não vai reclamar com o vizinho, ele não vai reclamar com os mensageiros que trouxeram essa carta para ele, ele não vai reclamar com a sua esposa nem com seus filhos. O texto diz aqui, no verso 14, que tendo ele recebido a carta das mãos dos mensageiros, ele leu e subiu à casa do Senhor. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus! Olha, quão maravilhoso seria se nós fôssemos como o rei Ezequias, que diante de alguma situação em que nós
não temos condições de resolver. Quisera que nós tivéssemos essa posição de ir à casa do Senhor. E eu acho interessante aqui que Ezequias, ele fala com Deus como se estivesse falando com alguém muito íntimo, muito amigo, muito confidente dele. Olha, ele estende a carta perante o Senhor. Só faz isso quem tem muita intimidade. Ele mostra a carta para o Senhor, como diz, olha, Senhor, olha a afronta que eu recebi do rei da Assíria. Senhor, o rei da Assíria, ele tem 180 mil homens no seu exército. Eu não tenho esses homens. Como eu vou guerrear com eles? Mas eu acho mais interessante é o aprendizado que o rei Ezequias nos passa. Sabe, irmãos? É um aprendizado profundo. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui com ele é que nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos de ter comunhão com Deus. Nós precisamos de ter intimidade com o Senhor, para nós termos essa liberdade, sabe? Ezequias aqui, ele abre uma carta, mas nós podemos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, abrir os nossos lábios, abrir a nossa alma e despejarmos diante do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele tem prazer em nos ouvir. Deus tem prazer em nos ouvir. E essa oração, a oração de Ezequias e a nossa oração, ela deve se basear em 2 princípios. E o primeiro princípio, é basear a oração nas Escrituras. Porque as Escrituras, a palavra de Deus nos ensina, desde os profetas. Se vocês forem olhar aqui a oração de Neemias, a oração de Daniel, a oração de Ezequias, a oração de Jeremias, eles nos ensinam a orar. Mas o maior mestre, o que nos deu maior lição, maior ensinamento na questão da oração, foi o nosso Salvador Jesus. Ele realmente nos ensina. E nós temos, no texto de Mateus, nós temos vários capítulos e versículos, Jesus nos dando a lição, nos ensinando, nos mostrando que é necessário orar. E Ele nos ensina a orar. Então, nós temos esse modelo bíblico de oração. O segundo princípio que nós devemos aprender é que a nossa oração, ela deve ser inspirada, ela tem que ter uma inspiração divina. E quem é que nos inspira? É o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, ela diz que nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito Santo de Deus que nos conduz. E ele geme diante de Deus por nós, com gemidos inexprimíveis. É Ele quem nos conduz. É Ele quem intercede por nós. É Ele quem nos leva até a presença do Pai. Porque a oração, sem a inspiração do Espírito Santo, ela se torna tão somente uma petição, um rito religioso. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Vejamos aqui a oração de Ezequias. Quando ele entra na presença de Deus, aqui no versos 14, ele vai, em primeiro lugar, ele vai para a presença de Deus. E nos versos 15, ele faz uma verdadeira declaração de reconhecimento a Deus, de quem o Senhor é. Olha como ele começa essa oração. Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Ele reconhece a grandiosidade, o poder, a majestade, a glória do nosso Deus. E não tem como comparar o nosso Deus a ninguém. E depois que ele faz, que ele reconhece quem o Senhor é, que ele pede ao Senhor para inclinar os ouvidos, para o Senhor abrir os olhos para o que está acontecendo. Ele narra o que está acontecendo ali. Olha,
o rei da Assíria já destruiu nações. Mas por quê? Porque o Deus deles era Deus de barro, era Deus de madeira, não era Deus como o Senhor. Por isso, o rei da Assíria conseguiu, com o seu exército, dizimar essas cidades. E por fim, lá no versos 19, por último, ele faz a sua petição. E ele diz, agora, pois, ó Senhor, por último, a última coisa que ele faz é pedir, agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos. Ele está pedindo, então, nesse momento, o livramento das mãos do rei da Assíria. Irmãos, e será que o nosso Deus ouviu essa oração? Porque essa oração de Ezequias, do rei Ezequias, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Porque a oração sem a inspiração do Espírito Santo é uma oração sem unção. E ela leva a igreja a uma debilidade de poder, a uma debilidade de autoridade. E a igreja, ela se torna uma igreja anêmica, doente, carnal e morta. E isso serve, meus irmãos, para mim e para você, sabe por quê? Nós somos a igreja. A igreja do Senhor Jesus sou eu e você. Então, quando nós não temos essa comunhão com o Senhor, certamente nós estamos caminhando para uma anemia espiritual. Como nós queremos que as almas se convertam? Como nós queremos que as doenças sejam curadas? Como nós queremos que essa pandemia passe? Como nós queremos que acabe o desemprego? Como nós queremos que abra portas de emprego? Como nós queremos salvar vidas através da palavra, através da unção do Espírito Santo de Deus, se nós não temos vida de oração? Porque tudo começa na oração. E aí eu quero fazer uma pergunta para você e para mim também. Quanto tempo você gasta em oração na presença de Deus? Qual é o tempo que você tira para estar na presença de Deus, só você e Ele? Porque, na verdade, meus irmãos, nós temos tempo para tudo. Nós arrumamos tempo para tudo, não é verdade? Para passear, para viajar, para comer fora, para visitar, para navegar na internet. Muitos passam o dia, às vezes pedaço de noite, perde horas de sono, não é verdade? Mas e o tempo exclusivo de comunhão com o Senhor? Qual é o tempo que você tira para falar, Senhor, agora sou eu e o Senhor. Agora eu vou desligar o telefone, agora eu não atendo ninguém, agora é o meu momento com o Senhor, para eu abrir o meu coração. A oração, meus irmãos, ela é o oxigênio da nossa alma. Nós não conseguimos viver sem respirar. Nosso corpo físico precisa do ar para nós vivermos. E a nossa alma nosso espírito precisa da oração para viver, para fortalecer, para estar em comunhão com o nosso Deus. É a oração que nos coloca no centro da vontade de Deus. É ela quem vai nos conduzir para nós descobrirmos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Segunda coisa que eu aprendo aqui, o segundo ensinamento que nós tiramos aqui dessa oração de Ezequias, é que a oração tem poder. E às vezes nós negligenciamos a oração porque nós mesmos não acreditamos no poder que ela tem. Às vezes, irmãos, nós confiamos mais na oração, nós temos necessidade de ir atrás de alguém para orar conosco, porque nós não confiamos. Ah, não, mas a minha oração é fraca, irmãos. Não existe oração fraca. Quando você tem intimidade com Deus, quando você tem comunhão com Deus, quando você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Não tem, porque você tem liberdade de se expressar e Deus tem prazer em te ouvir.
Após a oração de Ezequias, quando ele ora, vamos ver qual foi a resposta de Deus para ele. Vamos ver se Deus responde ou não às orações. Nos versos aí 32, a partir do verso 32, vê o que o Senhor fala para Ezequias, após essa oração dele. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria. Porque Ezequias estava orando acerca do rei da Assíria, que estava querendo invadir Judá. Então o Senhor responde para ele, olha, o rei da Assíria não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, aleluia. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, glória a Deus. Porque eu defenderei essa cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Glória a Deus. A resposta, irmãos, do Senhor, ela vem quando nós confiamos, quando nós entregamos. Deus responde com a mão de poder. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e nós confessamos ao Senhor que de nós nada podemos, o Senhor vem e opera. Eu acho interessante aqui, porque Ezequias, ele viu a sua limitação. Ele sabia que humanamente era impossível ele vencer o rei da Assíria. O rei da Assíria tinha 180 mil homens no seu exército. Pensa como ele ia enfrentar. Ele não tinha um exército assim. É certo que a cidade ia ser dizimada. É certo que ele seria morto. Mas ele confiou naquele que pode todas as coisas, num Deus que é todo-poderoso, num Deus que está com os olhos abertos e com seus ouvidos atentos ao clamor daquele que confia nele. Aleluia. E aqui no verso 35, veja o que aconteceu. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor. O anjo, olha que está no singular, é Saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Aleluia. Então, Deus não precisa de um exército de homens. Deus precisa apenas de um homem que se dobra o joelho diante dele e clama. Deus enviou apenas um anjo. E o que aconteceu com esse rei da Assíria? No verso 36, o rei da Assíria se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, quem era Nisroque? Era o Deus a quem ele servia. Não era o Deus de Israel. Ele servia um Deus pagão. Os seus 2 filhos o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate. Então, ali termina o reinado do rei da Assíria. Porque um homem se dobrou diante de Deus e clamou. Irmãos, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos a igreja. Nós temos poder e autoridade porque nos foi dada, Jesus nos deu. Nós temos autoridade quando nós dobramos os nossos joelhos e clamamos ao Deus de Israel, aquele que tudo pode, porque o nosso Deus não mudou, é o mesmo. Esse Deus que assistiu a Ezequias é o mesmo que nos assiste hoje nessa pandemia. É o mesmo que levanta os nossos irmãos que estão acamados nas UTIs. É o mesmo que nos cobre com teu sangue e não permite que nada nos aconteça. Ele não mudou. Basta que nós, como igreja, nos curvemos diante do nosso Deus e clamemos a Ele. Basta que nós olhemos para o alto e dissemos: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Eu sou fraca, mas o Senhor é forte. Eu não posso ir, mas o Senhor vai.
Eu não sou médico, mas o Senhor é o médico dos médicos. É na palavra, irmãos. É na palavra. O Senhor nos deu ousadia para orar e para receber dele. Aleluia. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Depois dessa oração, Ezequias tem uma experiência maravilhosa com o Senhor. Ele adoece de uma doença mortal. E ali, o profeta Isaías vai levar um recado do Senhor. Olha, você vai morrer. O Senhor manda te dizer que a sua doença é para a morte. E ele vira então para o canto e chora e ora, Senhor. Olha a oração de Ezequias, lá em Isaías 38. Depois vocês olhem na Bíblia de vocês. Ou aqui no capítulo 20, aqui de 2 Reis. Ele ora e fala, Senhor, lembre-se que eu andei com inteireza de coração diante do Senhor. Ah, meus irmãos, o nosso Deus não aguenta ouvir isso. E ele chora. A Bíblia fala que ele chora diante de Deus. E Isaías já tinha dado o recado e tinha saído. Porque ele já tinha entregado o recado do Senhor. Deus, quando ouve o choro de Ezequias, ele fala para Isaías, volta. Volta e fala para ele que eu ouvi a sua oração. E que eu vou acrescentar 15 anos na sua vida. Irmãos, isso é tremendo. O nosso Deus faz. Por que nós temos tanta dificuldade em orar? Por que nós temos tanta dificuldade em nos curvar diante daquele que pode fazer todas as coisas? Ele nos ouve. E ele faz uma coisa tremenda. Olha, o sol vai retroceder 10 graus. Para você saber, Ezequias, que a minha palavra não volta atrás, porque eu sou fiel nas minhas promessas. E ele é fiel, meu irmão, para mim e para você. As promessas do Senhor para as nossas vidas não terminou. Aleluia. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Daniel, lá no capítulo 10, quando ele está ali de joelhos, orando, a gente sabe... O texto diz, a palavra do Senhor diz que ele chora, jejua e ora durante 21 dias. E um anjo então vem e fala para ele, desde o dia que você se curvou diante de Deus, Deus mandou a resposta. Mas tem 21 dias que Satanás está guerreando, não deixando a resposta sua chegar. Deus então me mandou, quem é esse anjo? O anjo Miguel. Deus mandou o anjo Miguel para guerrear, para a resposta de Daniel chegar. Irmãos, não é diferente comigo e com você. Não é. Quando você ora e que sua resposta não chega, entenda que nós temos um inimigo nas regiões celestes. Nós temos um inimigo no mundo espiritual que faz tudo para desacreditar da nossa oração, faz tudo para nós acreditarmos que a nossa oração não vai subir, que o nosso Deus não nos ouve. Entende? Só que Daniel, ele não desiste, são 21 dias ali prostrado, e se trava uma batalha cósmica, uma batalha entre anjos e demônios. Mas a resposta chega. Sabe por quê? Porque um homem estava de joelho buscando a presença de Deus. E eu quero desafiar você, meu irmão que está me ouvindo, quem quer que esteja me ouvindo nesta hora. Aprenda a não lamentar com as pessoas. Aprenda a não chorar nos ombros das pessoas. Aprenda a chorar diante de Deus. Aprenda a se curvar diante de Deus. Sabe por quê? É muito bom nós termos alguém para falar conosco, para trazer uma palavra de consolo. É muito bom. Mas aquilo que nós precisamos lá no fundo do nosso coração, da nossa alma, para nos aliviar, só o Senhor pode dar. É só o Senhor. É Ele que entra no mais profundo do nosso coração, da nossa alma, e nos livra, Ele nos liberta, porque Ele quebra correntes, Ele quebra cadeias, e Ele nos deixa com os nossos lábios livres para adorá-lo. Aleluia! Louvado e bendito é o nome do Senhor Jesus. Daniel recebeu a sua resposta de oração, irmãos, porque decididamente ele não é como nós. Daniel orava 3 vezes ao dia.
Ele não negligenciava a oração, às vezes como nós fazemos, não é verdade? Quando Neemias, lá no capítulo 1, ele fica sabendo o que ocorrera lá em Jerusalém, que Jerusalém estava toda destruída, Neemias senta e chora, ele jejua e ele ora. E quando ele ora, os céus se abrem. E lá nos versos 28 do capítulo 2, depois vocês procuram lá em Neemias, Deus dá a resposta. E o rei me deu, porque a mão do meu Deus era comigo. Irmãos, há poder na oração. Nós precisamos de acreditar nisso. E o nosso maior exemplo de oração, quem nos deu foi o nosso Senhor Jesus. Ele foi o nosso maior modelo. Ele foi o nosso maior exemplo, porque ele era Deus. Ele não precisava orar porque ele era Deus. Mas ele, durante todo o seu ministério aqui, e em vários textos aqui no Novo Testamento, nós vemos Jesus saindo para orar. E Jesus saiu para orar sozinho. E Jesus saiu para orar. Nós vemos isso aqui nos 4 evangelhos. Mas por quê? Porque ele tinha uma comunhão com o Pai. Era a afinidade com Deus. Era a conversa dele com Deus, o seu Pai. Ele também era Deus, mas também para nos ensinar. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela só tem valor se nós aprendermos e colocarmos em prática o que nós estamos vendo. Porque se não for para colocar em prática, de nada serve. Nós vamos ser meros ouvintes. E nós precisamos ser praticantes. Jesus já disse isso, né? Lá no capítulo 4 de Mateus, Jesus, logo que ele começa o ministério, ele jejua 40 dias e 40 noites. E ele fica em oração nesse período, ele vai para o monte e ali ele é tentado por Satanás. Agora vocês imaginam, se Jesus, que é Deus, foi tentado, imagina nós, irmãos, pobres, pecadores que somos, falhos como somos, imagina se nós não buscarmos a face de Deus, se nós não tivermos períodos de oração. Irmãos, olha, o inimigo, ele faz o que ele quer. E nos enganando ainda por cima. Porque ele tentou enganar até Jesus. E Jesus faz com que ele saia falando a palavra. Jesus expulsa ele dali por meio da palavra. Em Mateus capítulo 6, de versos 5 a 15, Jesus nos ensina como orar. Depois vocês olham, quando vocês estiverem com tempo, abra a sua Bíblia e vai ver Jesus nos ensinando a orar. Nos versos 16 a 18 do mesmo capítulo 6, Jesus nos ensina como jejuar. Ele foi o nosso maior mestre. Lá no capítulo 7, nos versos 7 e 8 do capítulo 7, Jesus nos incentiva a orar. E como que como que ele nos incentivou a orar? Lá nos versos 6 e 7, nos versos 7 e 8 do capítulo 7, ele diz assim, olha, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Você não volta de mãos vazias. Todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Se você buscar Deus, você vai encontrar Deus. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, Jesus, ele está falando claramente que nós só não vamos encontrá-lo se nós não buscarmos. Nós só não vamos ter respostas de oração se nós não orarmos. Que ele só não vai nos ouvir se nós não falarmos com ele. Entende, irmãos? Essa é a grande lição que Jesus nos dá. Ele nos ensina todo o caminho. Lá no capítulo 14 de Mateus, nos versos 23, Jesus ora sozinho no monte, nos ensinando o valor da oração.
No capítulo 17, Jesus também sai para orar. E lá ele é transfigurado no monte. E 3 dos seus discípulos presenciam, né, a sua transfiguração. E lá no Getsêmani, para fechar ali, terminando ali o seu ministério, ele já quase indo para a cruz, lá no capítulo 26, os versos 36, 39, 42 e 44, fala de um Jesus triste, angustiado, mas orando o tempo todo, porque ele sabia o que estava por vir. E ele sabia que tinha chegado a hora dele. E ele pede aos discípulos: venha, ore comigo, vigia comigo. Mas quando ele volta, o que ele encontra? Os discípulos dormindo. Dormindo. Irmãos, essa cena retrata o que nós estamos vivendo hoje. Olha o que está acontecendo à nossa volta. Olha o que está acontecendo no mundo. Não é em Goiânia, é no mundo. E Jesus diz lá no verso 45, Jesus diz: ainda dormis e repousais, já é chegada a minha hora. Jesus já estava sendo entregue para morrer. E os discípulos ainda estavam dormindo. Então, eu quero dizer para vocês que isso aqui retrata muito. Olha, Jesus está dizendo para nós: eu estou voltando, igreja. E vocês ainda estão repousando. Vocês ainda estão dormindo. Acordem, despertem. Precisamos, irmãos, sair dessa sonolência espiritual, sabe? E buscar mais a presença de Deus. Precisamos sair dessa letargia e confiarmos e buscarmos. Precisamos assumir o nosso lugar no exército de Cristo. Porque nós somos a igreja. Nós somos o exército de Cristo. E o exército não pode andar de cabeça baixa. O exército tem que ser forte. E para ser forte, ele tem que estar em comunhão, ele tem que estar em oração, ele precisa estar em afinidade com Deus. E o terceiro ensinamento que nós aprendemos aqui com a oração de Ezequias, que o Senhor ouve as nossas orações. E é uma das coisas assim que me deixa particularmente, irmãos, emocionada. Eu fico emocionada assim quando eu recebo o grupo de intercessão, recebe notícias de alguém por quem nós estávamos orando e que chega a resposta positiva. Ó, o Senhor curou, o Senhor libertou, fulano aceitou Jesus, alguém, fulano, conseguiu um trabalho. Olha, as vendas de fulano melhorou. Irmãos, é uma alegria tão profunda. Sabe por quê? Porque nós conseguimos enxergar aqui a grandiosidade do amor de Deus conosco. Sabe? É o amor de Deus conosco. Não é porque o grupo é bom, não. Jesus diz que bom é Deus, bom é o Pai. Nós não somos nada. E é exatamente por isso que é essa alegria que vem na alma de saber que mesmo não sendo bons, Jesus nos ouve, porque Ele é bom. Aleluia, glória a Deus. E ele disse lá em Mateus 21, 22, isso é para mim e para você, para nós termos a nossa mente gravada, guardada todos os dias, e nós falarmos para Ele quando nós vamos orar: Senhor, a Tua palavra, o Senhor disse na Tua palavra que tudo quanto nós pedirmos em oração, crendo, que nós receberemos. É isso que está escrito lá em Mateus 21. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E eu creio, irmãos, eu creio. Eu creio que o nosso Deus não mudou. Jesus não mudou. Os milagres que Ele fazia, Ele continua fazendo.
Vai depender da sua e da minha fé. As mudanças, irmãos, só vão acontecer na sua vida, na minha vida, na nossa casa, no nosso país, na nossa igreja, mediante a nossa oração, mediante os joelhos que se dobrarem diante de Deus. Os gigantes que se levantarem contra a sua vida, contra a igreja, contra o nosso país, contra as autoridades, só vão cair se tiverem joelhos dobrados diante de Deus em oração intercessória. O inimigo da sua alma, sabe aquele que não quer que você tenha alegria, que ele quer te trazer tristeza, ele quer te trazer derrota, ele quer te levar para o inferno, é esse mesmo. O inimigo da nossa alma, ele só será derrotado mediante a sua oração, mediante a minha oração, mediante a oração da igreja. Porque a igreja, vou lembrar mais uma vez, a igreja sou eu e a igreja é você. Não existe outra forma de acessarmos o céu, a não ser por meio da oração intercessória. Não pense, irmãos, que nós veremos almas se convertendo ao Senhor Jesus, sem que a igreja esteja de joelho, orando por essas vidas. Não pense que o nosso país vai melhorar, que os nossos governantes vão melhorar de atitude, se a igreja não tomar posição, porque nós somos os representantes de Deus aqui. Nós somos os embaixadores de Cristo aqui na terra. Se nós não dobrarmos os nossos joelhos, não tem como o Senhor operar. A igreja precisa priorizar a oração, se quiser ver os milagres de Deus acontecer. E eu vou falar isso para nós. Se nós quisermos ver os milagres de Deus acontecer na nossa vida, na nossa casa, nós precisamos de ter uma vida maior de intimidade, de oração com o Senhor. A oração é a arma mais poderosa que o cristão tem. É a maior arma que o Senhor nos deu, é a oração. Com ela nós movemos o céu e saqueamos o inferno. O Satanás, ele treme quando vê um de joelho diante de Deus. Ele bate em retirada, ele não fica, porque ele não aguenta os lábios de quem adora a Deus, de quem reconhece a grandeza de Deus. Porque ele foi expulso por isso. Porque ele queria ser mais do que Deus. Ele não aguenta ver ninguém adorar a Deus. Então ele não fica. Você quer tirar ele de dentro da sua casa? Você quer que ele bata em retirada da sua casa? Cante louvores ao Senhor. Adore ao Senhor dentro da sua casa. Tire um tempo lá no seu quarto de joelhos. Ministra dentro da sua casa. Confessa que a sua casa, tudo que você tem, pertence ao Senhor. Ore assim. Senhor, é nas mãos do Senhor que eu entrego. E aqui não tem lugar para o inimigo. Procure fazer, irmãos, a vontade do Senhor, ser obediente como Ezequias foi. Eu acho interessante que o texto fala que antes de Ezequias e depois dele, não houve nenhum rei como ele, que foi tão reto diante de Deus, que foi tão obediente ao Senhor quanto ele. Por isso Deus o abençoou tanto. As bênçãos, irmãos, que nós recebemos são muito decorrentes da nossa obediência ao Senhor. Porque o Senhor nos criou para isso, para nos abençoar. E Ele tem prazer em estar conosco, em andar conosco, em nos abençoar, em nos fazer feliz, em trazer para o nosso coração a sua presença, a sua paz. Ele tem prazer, mas às vezes nós fechamos o nosso coração. Nós não permitimos que Ele venha. O Senhor não é entrão, como Satanás é, não. O Senhor é um cavalheiro, Ele é um gentleman, Ele quer ser convidado. Convide Ele para estar na sua casa. Convide Ele quando você for sair, Senhor, venha conosco. O Senhor é o Senhor é o meu convidado especial. Às vezes,
quando eu entro no carro assim para sair, eu converso com Deus, falo: Senhor, senta aqui do meu lado, vem comigo nessa viagem. Vem comigo, senta aqui do meu lado. Sabe, irmãos, e é muito bom o dia que aconteceu, eu fico lembrando, o dia que eu capotei o carro, que ele parou fora da estrada, com as 4 rodas para cima, todo acabado, perdi o carro, mas não tive nem um arranhão. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor é na minha companhia. Com certeza, Ele enviou o anjo dele para estar comigo. Ele enviou um anjo para poupar a minha vida, como já poupou tantas outras vezes. E eu amo meu Deus por isso. A Ele todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração, tudo porque Ele é tudo de bom na nossa vida, irmãos. Que o Senhor nos constranja, meus irmãos, a ter uma vida devocional com Ele, uma vida de comunhão, uma vida de adoração, uma vida interligada com a vida dele, que nós tenhamos tempo para o Senhor, que nós tenhamos a intimidade que Ele espera de nós. Vida de oração é vida de fé, de poder, de ousadia e de milagres. Só vai ver milagres quem tem vida com Deus, vida de oração com Deus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe e que Ezequias possa ter nos ensinado muito sobre a importância de nós orarmos ao Senhor e de abrirmos o nosso coração a Ele. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos livre de todo mal. Amém.